A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Abner e seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Queridos, neste vídeo de hoje vamos estar falando sobre uma passagem muito conhecida e que fala muito ao meu coração. Particularmente é uma passagem que fala muito sobre o ato de frutificar e não desistir da frutificação em Deus. Vamos ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler os versículos de número 6 ao 9, que assim vão nos dizendo. Leia comigo. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e, se der fruto, ficará, e, se não, depois a mandarás cortar. Aleluia. Queridos irmãos e ouvintes, estamos diante de uma passagem que particularmente, como eu já disse, fala muito ao meu coração. Nesta passagem nós vemos o Senhor Jesus relatando uma parábola, a história de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Este homem, em outras palavras, tinha provavelmente um conjunto de vinhas, ou simplesmente uma vinha que produzia uvas, e dessas uvas sucessivamente vem o suco da uva, o vinho, etc. Todavia, este homem no meio dessa vinha, ou melhor dizendo, dentro dessa vinha, tinha uma figueira. No campo onde ele possuía vinha, ou vinhas, ele possuía uma figueira. É claro que existe uma distinção entre os frutos da figueira e os frutos da vinha, mas isto não vem ao caso. Nós sabemos que este homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Este homem foi procurar nesta figueira fruto, mas ele não achou, em outras palavras. E ele disse ao vinhateiro, provavelmente aquele que cuidava daquela vinha, daquele homem, acerca de que 3 anos aquele homem vinha procurar fruto naquela figueira e não achava. Então ele diz para cortar ela, porque ela ocupava ainda a terra inutilmente, ou seja, este homem estava dizendo que já há 3 anos ele estava indo até aquele lugar e procurando frutos naquela figueira. Contudo, dentro de 3 anos, ainda não havia achado sequer um fruto que poderia ter sido dado por aquela figueira. Ou seja, era um homem indignado, pois já há 3 anos ele vinha naquele mesmo lugar, no lugar onde estava plantada a sua vinha, procurar fruto naquela figueira, mas não achava. Ele veio no primeiro ano, ele veio no segundo ano, ele veio no terceiro ano, mas não achou frutos naquela figueira. E o vinhateiro responde àquele senhor, dizendo que, em outras palavras, para ele deixar ela aquele ano, até que o vinhateiro a escavasse e a estercasse. E se ela desse fruto, ficaria, e se não, depois o Senhor mandaria cortar. Nesta passagem nós vemos este cenário, o cenário de um homem frustrado com a sua figueira, que não dava frutos. E quando fazemos uma analogia com a figueira e com as nossas vidas, nós percebemos que muitas das vezes, ainda que estejamos no lugar ideal para darmos frutos, o Senhor Jesus já preparou o lugar ideal, o solo perfeito, o ambiente que Ele quer que nós venhamos a dar frutos. Mas muitas das vezes, pela nossa inconsequência, não damos, não frutificamos, não vamos para frente, porque insistimos muitas das vezes em nos prendermos a relações antigas, nos prendermos a sentimentos passados, nos prendermos a lembranças que já não deveriam mais
ocupar espaço de importância em nosso coração. Ou seja, muitas das vezes nós não frutificamos no lugar ideal qual o Senhor nos plantou porque estamos presos àquilo que já passou, àquilo que já passamos, aos eventos que já enfrentamos, às relações que já tivemos, e assim nós entramos num looping, ou seja, num círculo giratório aonde não conseguimos crescer, não conseguimos frutificar, não conseguimos prosseguir, mesmo tendo o aval e a legitimidade do dono da figueira, do dono de todas as vinhas. Ou seja, mesmo nós tendo a legitimidade para frutificarmos, nós não frutificamos muitas das vezes, pois estamos presos às lembranças do passado e ao complexo inferior da figueira, porque é uma figueira plantada no meio de uma vinha. E às vezes uma figueira que fora plantada no meio de uma vinha pode se questionar que aquele não é o seu lugar, pois ela não está no meio de figueiras, ela está no meio de vinhas. Contudo, é justamente aonde o Senhor tem nos plantado, seja no meio de figueiras, seja no meio de vinhas. É o lugar ideal que Ele escolheu para darmos frutos. O problema é que tentamos medir o lugar ideal segundo as nossas próprias perspectivas, pensamentos ou projeções do solo perfeito, do lugar, do ambiente perfeito para frutificarmos. Não funciona desse jeito. Às vezes o ambiente perfeito que Deus confiou para você frutificar, plantando você naquele lugar, é um ambiente que muitas das vezes ao seu redor tem muita destruição, tem coisas ruins, tem a todo momento alguma discussão, alguma coisa que tenta te tirar do foco. Mas é o lugar, é o ambiente que Deus te plantou, é o solo perfeito que Ele escolheu para você frutificar. Nós queremos muitas das vezes frutificar no lugar qual nós estamos almejando estar. Ou seja, nós queremos frutificar no solo, no ambiente qual a nossa mente já projetou, qual o nosso coração está inclinado. Contudo, o Senhor escolhe o lugar ideal para plantar a vinha, a figueira, que é propriedade particular, peculiar e exclusiva sua. Ou seja, se Ele te plantou aonde Ele te plantou para que você venha frutificar. Seja no lugar aonde as vozes que estão ao seu redor são vozes de desânimo, seja no lugar aonde o lugar não condiz com a promessa que Ele já te fez, é o lugar ideal para que você venha frutificar. Não há como fazer a diferença se eu estiver em um lugar que não exista indiferença. Não há como eu brilhar como luz do mundo se eu não estiver em um lugar aonde muitas das vezes a escuridão tem predominantemente tomado todo o espaço. O Senhor vai me plantar em lugares qual a racionalidade humana não consegue entender, mas são justamente nesses lugares que Ele escolheu para que você venha frutificar. Por isso, pare de questionar, pare de reclamar acerca do lugar aonde o Senhor te plantou. Se o Senhor te plantou neste lugar é porque Ele quer que você venha frutificar neste lugar, mesmo que o lugar não condiza, mesmo que o ambiente não faça sentido para a sua racionalidade humana. É o ambiente perfeito, é o solo ideal para aquilo que Deus escolheu você para fazer. Deus te escolheu para frutificar em meio à dor. Deus te escolheu para frutificar em meio às angústias. Deus te escolheu para frutificar mesmo que a luta esteja sendo travada. Ele te escolheu para frutificar neste lugar. Não questione, não reclame, é o lugar ideal de Deus para a sua vida. Talvez é justamente nesta escola, talvez é justamente neste serviço, talvez é justamente nesta casa onde Deus te plantou. Qual é o lugar que Ele mais vai te honrar para levar o nome dEle, para pregar o seu evangelho, para levar a luz para aqueles que estão cativos pelas trevas? É este lugar, é o lugar ideal, o ambiente é perfeito na hora
ótica de Deus. Pode não ser na ótica humana, mas na ótica de Deus o ambiente é perfeito, o solo é ideal, as condições, as proporções são as proporções ideais para que você venha frutificar. Só basta você aceitar o propósito, só basta você aceitar o foco, o alvo, para você vivenciá-lo. Deus anseia nos transportar para um lugar mais fundo em sua presença, mas para isso se concretizar, nós precisamos sair da área de conforto, do lugar das nossas projeções, do lugar das nossas ideias, dos nossos ideais e imaginações, preceitos e ideologias que nós projetamos segundo o nosso próprio intento. Deus quer que você venha frutificar aonde Ele te plantou e não aonde você deseja estar, porque o desejo do coração é enganoso. Talvez esse lugar, esse vale cheio de ossos secos, na ótica humana não tem nenhuma esperança, mas Deus te plantou lá, Ezequiel, para que da sua boca venha sair uma profecia que venha reavivar aquilo que está morto. Talvez é justamente neste lugar, um tabernáculo que enfrenta problemas moralmente difíceis de serem solucionados, onde os filhos do sacerdote, onde os sacerdotes têm se corrompido, têm se enchido de iniquidade, aonde Deus te plantou, Samuel, para frutificar, para ser a diferença neste lugar. Talvez é justamente nesta proporção, neste ambiente difícil de se enfrentar, aonde muitos são idólatras, aonde muitos não andam segundo os preceitos divinos, aonde Deus te plantou, José, para ser a diferença, no lugar onde a racionalidade humana não consegue entender ou compreender o propósito. É o lugar aonde Deus nos planta para frutificarmos. Seja no vale de ossos secos, seja no tabernáculo aonde habitam sacerdotes cheios de iniquidade, seja na nação egípcia ou até na Babilônia, se Deus nos escolheu para frutificarmos, vamos cumprir o nosso propósito, como um dia Ezequiel cumpriu, como um dia Samuel cumpriu, como um dia José cumpriu, como um dia Daniel cumpriu. Mesmo em angústia, mesmo em dor, eles cumpriram seu propósito e frutificaram. Deixe de ser uma figueira estéril para se tornar uma figueira fértil, frutificadora, animadora, uma figueira que produz frutos. Seja nos lugares mais difíceis na ótica humana em que ela esteja plantada, ela escolheu dar frutos, por isso ela vai frutificar. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério, que possamos ser cheios da graça e do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém?